Saudações a todos e sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre a questão energética no Brasil. Comigo, professor Reginaldo Simões. O Brasil tem o quinto maior território do planeta, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com grande quantidade de rios perenes que não secam em nenhuma estação do ano e com muitos rios com corredeiras, rios planáuticos, rios com uma grande energia hidráulica que podem ser aproveitados na geração de energia hidrelétrica. Tanto é que na matriz energética do Brasil de 2015, nós temos mais de 60% de energia hidráulica, sendo uma matriz energética bastante limpa. Tanto é que nós temos mais 8% de energia de biomassa, principalmente na cana-de-açúcar, na produção de etanol, mais 3,5% de energia eólica, e estamos engatinhando, tomando consciência ainda na questão da energia fotovoltaica. O Brasil, ele demorou para se industrializar, é um daqueles países chamados de industrialização tardia, já na terceira revolução industrial. Então, o nosso maior combustível até meados do século XX era a lenha. Hoje nós temos a expansão da utilização de biomassa na produção de etanol com a cana-de-açúcar, que já está ocorrendo com a modernização do setor, não mais utilizando apenas pessoas com foices, com facões, mas altamente mecanizada. Já está acontecendo no país a conscientização da utilização de fontes alternativas, de fontes renováveis, como parques de energia eólica instalados no Rio Grande do Sul, em regiões do Nordeste do país, e o despertar para a energia solar. Daqui a alguns anos, dificilmente nós veremos uma construção nova, um prédio, um galpão, uma residência, sem placas de energia solares. A questão da conscientização de que o custo inicial será compensado em 3, 4 anos e que as pessoas ficarão com essa energia para o resto de suas vidas, ela deve acontecer em breve. O país também está buscando aumentar a participação na produção de biocombustíveis no mundo, sendo um dos maiores produtores mundiais de biocombustíveis. A instalação de fontes renováveis não é totalmente limpa no processo de sua criação. Tanto é que nós vemos aqui uma foto, montagem de uma indígena sobre a construção de Belo Monte, que deslocou várias famílias ribeirinhas, indígenas, tradicionais da área, além de inundar grandes áreas agricultáveis, de floresta, que acabaram ficando debaixo d'água para a construção da usina hidrelétrica. Como eu disse anteriormente, o Brasil é um país de industrialização tardia, que tinha até o início do século passado um modelo agroexportador, dependendo da lenha como combustível, da queima de madeira. Tanto é que grande parte da Mata Atlântica, da qual hoje nós temos mais de 90% devastada, foi utilizada como lenha. Além de ser utilizada na construção civil, ela foi utilizada como combustível, como
fornecimento de lenha para o carvão vegetal. Apenas as grandes cidades do país, como Rio de Janeiro, como São Paulo, contavam com iluminação pública, principalmente com óleo de baleia, com querosene, com gás. Então não era um sistema de iluminação como nós temos hoje, com a hidroeletricidade. Ao se tornar um país urbanizado e industrializado, o Brasil deixou de lado a lenha como principal fonte de combustível e expandiu a utilização da eletricidade, inclusive expandindo a construção de usinas hidrelétricas para regiões como o norte do país, o centro-oeste, a proliferação de usinas na região sul do país, a própria usina binacional de Itaipu, que é do Brasil e do Paraguai, localizada entre a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este, no Paraguai, ela não é tão antiga, ela é dos governos militares. Atualmente, a energia no Brasil é utilizada principalmente para as indústrias e para o transporte. Antes era pelas residências. Hoje nem 10% da energia é utilizada em nossas residências. Como vocês podem ver neste mapa, a região norte do nosso país, ela tem um potencial hidrelétrico a ser aproveitado em um futuro próximo gigantesco, que tem muitos rios, é a maior bacia hidrelétrica do mundo, que ainda não foi explorada grandemente na produção de energia hidrelétrica. O processo de descentralização da agricultura, da indústria, dos centros urbanos, promoveu a necessidade de instalação de hidrelétricas em outras regiões do Brasil, que não só o eixo Rio-São Paulo, as duas grandes metrópoles do nosso país. Quais são as características do Brasil que favorecem, que contribuem à exploração deste modelo de hidroeletricidade? Primeiro, o Brasil ele tem muitos planaltos. Então, o relevo planáltico ele auxilia nas quedas d'água, nas corredeiras, no aumento da velocidade da água, que pode ser transformada, essa energia cinética, em energia hidroelétrica. O Brasil também tem muitos rios perenes, rios que não secam em nenhuma época do ano, de grande extensão, com grande vazão de água. E tem como predominantes os climas tropicais e equatorial, com grande quantidade de chuva, principalmente no clima equatorial. A única região do país com pouca chuva, com rios intermitentes que secam em determinadas áreas, ou temporários que secam em determinadas épocas do ano, é a região Nordeste. Todas as outras regiões do Brasil são bem servidas, tanto de rios quanto do volume das chuvas. Então, o Brasil ele está muito bem servido por águas e muito bem servido por seu relevo, o que favorece a instalação de hidrelétricas, o que favorece esta captação de força cinética que pode ser transformada
em força hidroelétrica.